capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Sede, pois, irmãos, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável. Sabe, meu amado, quando você deixa a sua vida, quando você começa a parar de pensar só em você, a parar de pensar só nas suas necessidades, naquilo que você precisa, naquilo que você gostaria, e você começa a pensar em outras pessoas, então você está imitando Deus, você está se fazendo como Jesus, porque, meus amados, Jesus, Ele não veio aqui para fazer a própria vontade. Se você ler aqui nos evangelhos, você vai ver Jesus dizendo: eu não falo o que eu quero, eu só falo aquilo que o Pai disse para eu falar. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai disse para eu fazer. Eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você começa a focar a sua vida em Deus, em não em você, em não nas suas necessidades, você começa a buscar a vontade de Deus. Fernanda, eu busco a vontade de Deus. Sabe, esses dias, o Senhor ministrou isso ao meu coração. Porque eu estava pensando, meu Deus, mas a gente é tão isolado, a gente é tão afastado, a gente é tão focado. Algumas pessoas, de quando eu estava ainda me congregando ali em Taguatinga, às vezes faziam uma festa e diziam: olha, eu não convidei você, porque você não ia mesmo. Eu, poxa, que bom, aleluia. Eu, amém, querida, eu não ia não, nem queria mesmo. Ó. Mas sabe, porque as pessoas, elas começavam a ficar chateadas. Elas começavam a ficar com raiva. Por que que você não vai? Por que que você não participa? Por que você nunca está em nada? Porque temos uma vida focada não em fazer a nossa vontade, mas em fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando eu busco a minha vontade, eu fico presa a títulos. Eu já passei por isso. Eu queria tanto títulos. E eu entendi que eu não estava buscando a vontade de Deus, eu estava buscando a minha. Eu estava buscando a minha glória, eu estava buscando a minha honra. E teve um dia que o Senhor começou a tratar na minha vida e eu tive que aprender a ser crente por eu mesma, por ser crente. Quando não tinha expectativa de cargo, quando não tinha expectativa de nada, eu tive que me alegrar no Senhor. E no começo não foi fácil. Um dia eu estava sentada na cadeira, eu estava tão chateada, porque Deus tinha me dito que era para eu parar tudo o que eu estava fazendo, para me dedicar ao ministério do meu marido, e eu estava tão chateada com Deus. E eu estava dizendo: Senhor, o que tem a ver a minha vida com a vida do meu marido? Por que ele não cresce? Agora eu vou ser culpada porque ele não está se desenvolvendo como o Senhor gostaria? E olha que eu considerava que ele estava crescendo muito. E o Senhor me disse algo, Ele disse: Fernanda, se você for medíocre, o ministério do seu marido vai ser medíocre. Mas se você crescer, o ministério dele vai crescer também. E eu entendi isso. E um dia eu estava sentada na cadeira ali, e eu disse: está certo, Senhor. Então vai funcionar assim. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. E todos os dias que eu chegar aqui, eu vou ser a mais animada. Eu vou ser a mais avivada. Porque eu não sei o que fazer para contribuir para o ministério dele. Eu não sei como. Mas se você quer que eu faça, então eu não vou ficar mais chorando pelos cantos. Eu vou me alegrar no Senhor. Amados, eu não sei de que forma que contribuiu. Mas eu sei o seguinte: devia ser eu que estava impedindo o crescimento do meu marido. Porque quando eu me desenvolvi, ele se desenvolveu. E quando eu digo me desenvolver, eu não estou dizendo que eu me tornei uma grande pregadora, que eu ganhei vários títulos, não.
Eu me tornei uma crente sentada na cadeira, cheia do Espírito, alegre, cheia de fé, crendo. Aonde ele podia olhar para o lado e eu dizia, eu estou aqui com você, viu? Estou aqui e não abro. Eu sempre falo para algumas mulheres, eu sou uma mulher que me levanto como uma leoa para cumprir a vontade de Deus na vida do meu marido. Faço tudo o que o Senhor colocou. Temos uma visão e corremos como quem tem um alvo. Somos extremamente focados. E sabe, amados, às vezes nos enganamos, porque achamos, não, Jesus, não, isso está errado, porque Jesus não era assim. Sabe, em Mateus capítulo 10, versículo 34, você pode abrir, eu vou começar a ler. Diz assim, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não, não vim trazer paz, mas espada. Eu vim causar a divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos dos homens serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Eu quero ler novamente esse texto para você. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Você ama mais seu filho do que Deus? Você ama mais sua mãe, seu pai, sua tia do que Deus? Quem você ama mais? Jesus já deixou bem claro, eu vim causar divisão. Porque quando um se levantar para me seguir, o outro vai se levantar com raiva. A divisão está feita. Eu vivenciei muito isso, quando eu me converti. Uma perseguição dentro da minha própria casa, dizendo, você está louca. Agora você fica lendo a Bíblia. Você vai ficar louco, porque todo crente é louco. E sabe o que eu aprendi a dizer? Sou louca mesmo. Porque eu sempre brinco, eu e meu marido, nós temos um lema. A gente funciona assim, 90% de fé e 10% de loucura. E essa loucura é a pregação do Evangelho. Mas, amado, nós temos um alvo. Às vezes as pessoas perguntam, Fernanda, tem algo? A pergunta que não quer calar. Vocês nunca se cansam? Não. Porque eu perdi a minha vida por amor a Cristo. Eu não tenho outra vida. Eu não tenho outra vida, eu não quero outra vida, eu não quero. Eu quero essa vida. Eu quero gastar todos os meus dias servindo a esse Deus que mudou a minha história. Porque eu entendi o que aconteceu comigo. Sabe, amados, eu sou uma daqueles, sabe os 10 leprosos que foram curados e só um voltou? Eu sou aquela que voltou. Porque a gente vê muito hoje em dia os 9. Vem, recebe e vão embora. Vem, recebe e vão embora. Mas sabe o que acontece? Não dura. Não dura, não tem fundamento, não tem base. Eu voltei. E eu disse, Senhor, não te largo não. Não te largo por nada.
Porque eu já conheci lá fora, não tem nada para mim. Não quero nada com esse mundo. E eu guardei o descansar para a glória. Só de festa vão ser 7 anos. A gente vai ter tempo demais para descansar. O problema, amados, é que não estamos fazendo a vontade de Deus. Todo mundo tem uma vontade de Deus específica. Você tem algo que Deus quer que você realize. E você precisa conhecer qual é a vontade de Deus. Porque quando você conhecer a vontade de Deus, você vai ser tentado a sair da vontade de Deus. É impressionante. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu sei que é para eu estar aqui no Verbo da Vida. E eu disse, por que não está? Ela disse, mas é porque eu queria que acontecesse isso e isso. E a vontade de Deus. Amados, não deixe o errado se tornar certo. Porque para Deus o errado é errado. E o certo é o certo. Porque às vezes estamos fora da vontade de Deus e a gente diz, não, vamos deixar o tempo passar. Quem sabe Deus se esquece. Quem sabe Deus muda de ideia. Quem sabe eu pego os meus planos e a gente de repente quer fazer igual na política. A gente mistura uma lei aqui, outra ali na hora da votação para ver se o negócio passa e aprova. Com Deus não é assim não, amados. Ele tem uma vontade para a sua vida e você precisa buscar. E quando você achar, essa é a sua vontade, Pai? Pois então eu vou correr como quem tem um alvo. Eu vou seguir a tua vontade. Amado, se você não buscar a vontade de Deus, o diabo vai tentar de tudo te parar. Eu vi, desde 2005, alunos chegarem chorando para fazer a matrícula, dizendo, Deus falou comigo para eu fazer o rema. Pessoas que tiveram, assim, aparições divinas. Quase que viram um anjo, dizendo, faça o rema. Elas chegavam chorando. Deus falou comigo para eu fazer o rema. Mas no decorrer do tempo, onde estavam essas pessoas? Será que Deus mudou de ideia? Vou fazer só 1 ano. Será que Deus não sabia que tinha 2? Todas as desculpas possíveis. E quando alguém vem se justificar, às vezes a pessoa fica com raiva, amados, não me leve a mal, não é que eu não acredite na sua justificativa. Eu acredito. Mas eu quero dizer que justificativa é justificativa. Porque as pessoas querem que eu alivie a consciência dela. Fernanda, eu não posso estar aqui por causa disso. Você entende, não entende? Eu falei, eu entendo que isso é uma justificativa. Que se você quisesse, você estaria aqui. Tem pessoas que ganham neném e tiram licença maternidade da igreja. 6 meses depois voltam. E tem pessoas que precisam ganhar bronca, né, do sogro, porque vai dizer, pelo amor de Deus, você está operada. Vai para a igreja? Sim. Lá na igreja as pessoas ficavam com agonia de mim. Eles diziam, meu Deus, você devia estar em casa. Não dou conta. Eu troquei a minha vida pela vida de Cristo. Tudo é justificativa, meu amado. Tudo é justificativa. Por que não fazemos? Porque não fazemos. Que revelação. E o diabo, ele se levanta no seu ponto fraco. Se você não vem para a igreja todas as vezes que seu filho adoece, prepare-se. Seu filho vai viver doente. Porque ele já achou o lugar onde te para. Se você não vem para a igreja porque você briga com seu cônjuge, prepare-se. Tu vai brigar muito com teu cônjuge. Eu, amados, vivenciei isso na minha vida. Olha, a gente saía da igreja, a gente estava brigando.
Mas a gente decidiu, se é para ficar brigando, a gente vai para a igreja todo dia. Uma hora esse negócio vai ter que mudar. E às vezes sentado aqui na primeira fileira, cara de pau, com a ceia na mão, brigados. E na hora da ceia, troque o cálice com seu irmão, diga que você tem uma aliança eterna com ele. Oh, aleluia. E a gente foi sendo lixado e transformado, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Certa vez, meu marido pregando a respeito de cura, não sei se Mari lembra, Gabriel inchou. Que coisa monstruosa. Estava dormindo no meu colo, quando eu olho para o menino inchado, parecia um mapa, todo, uma alergia que veio direto do inferno. E eu já dei um recado logo, falei, Satanás, eu vou te dizer, eu não vou levar esse menino para o hospital, não. Porque é um desaforo. Estamos num culto falando de cura, e eu saio daqui com o pastor para levar o menino para o hospital. E fomos para casa. Amados, nada nos para. Quando a gente decidiu fazer o rema, Gabriel tinha um probleminha, precisava fazer uma cirurgia. E era a nossa primeira aula demonstrativa. Ele fez a cirurgia e minha irmã falou, você não vai deixar esse menino comigo, operado, né? Eu falei, eu vou. Fernanda não faz isso comigo. Eu falei, vou, tá tudo bem. Porque eu tenho convicção de que o Senhor está guardando. Amados, quem me conhece sabe que eu não sou uma mãe negligente, não. Sou extremamente coruja, cuidadosa e apegada com os meus filhos. Mas neles não me param. Nada me para. E sabe o que tem acontecido? A gente tem declarado saúde divina, e a gente tem vivido. A gente viu isso acontecer com a Amanda, a gente forçando, fazendo rema, Amanda doente, aquela coisa, tanta coisa, amados, tanta coisa para tirar a gente do rema. Tanta coisa. Eu fico ouvindo os alunos ministrarem ali e eles disseram, já passou pela minha cabeça desistir. Eu falei, eu sei, já passou pela minha também. Do primeiro ano para o segundo, pequenas coisas que param as pessoas. A gente estava mal no rema, a gente estava mal no casamento, a gente estava mal em todas as áreas. E chega o regulamento e diz que eu tinha que tirar o piercing. Eu pensei, pronto. Vou desistir. E eu saí daquela escola tão chateada. E eu estava lá, sendo tesoureira. Saí tão chateada, pensando, Senhor, eu vou parar. E meu marido me disse assim, chateado também, a gente estava se ajustando. Ele disse, olha, se você quiser parar, a gente para. Quando ele falou aquilo, eu identifiquei Satanás. E eu disse, para trás de mim, Satanás, que eu não vou fazer meu marido desistir. E eu tirei. Pequenas coisas que param alunos. Eu vi pessoas devolverem a ficha, cancelarem, porque tinham que usar saia. Não uso. Pessoas que foram criadas em igrejas tradicionais. Nasceu desde o berçário e usava saia. Mas ficou com tanta raiva por causa da religião, que depois, entregando a ficha, eu vi, amados. Não uso saia. Agora, o que impede você de fazer a vontade de Deus? De correr uma carreira? Amados, Deus não chamou só o pastor Bud para mudar a história de uma nação. Cada um aqui, olha, tem um papel.
podemos ir além. Podemos fazer a mais. Mas vamos ter que deixar coisas. Vamos ter que deixar familiares. Vamos ter que nos tornar inimigos de alguns. O que é que está te parando? Eu vejo pessoas desistirem por causa do horário. Porque não conseguem ser pontuais. Então elas desistem de correr uma carreira com Deus. É por isso que eu sempre aviso, olha, eu não engano ninguém. Quando a pessoa diz assim, nossa, mas é difícil demais estar perto de você, eu digo, é mesmo. É difícil demais. Porque quando você está perto de alguém focado, vai ser difícil demais. Eu sei, amados. Quando eu estava perto do pastor Bud, caladinha. Um temor no meu coração. Porque eu sabia que se eu dissesse qualquer coisa, ele ia corrigir. Nas conferências, povo, ó, eu sei. Mas pensa como eu acho bom. Como é bom ter alguém que te corrige. Que te ensina. Pior, amados, é você permanecer no erro e você poder dizer, mas eu não sabia. Eu não sabia. Se eu soubesse, teria feito certo. Mas quando estamos na carne, somos cegados pelo benefício. Porque, olha, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ser criadas ali, olha, com o pastor Bud. E elas negligenciaram. Quantas se chatearam? Por quê? Por causa da carne. Não estão colhendo do benefício que outros estão colhendo. Sabe, amados? Precisamos decidir, deixar a nossa vontade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não tomou por usurpação ser igual a Deus. Tem lugar que o nosso título não serve para nada. Para nada. Diante de uma circunstância, não adianta você dizer o seu título. Você precisa do seu bom depósito. Às vezes, o orgulho, cuidado com o orgulho. Às vezes, o orgulho nos impede de avançarmos para a perfeita vontade de Deus. Eu fui ao Chile. Eu vi uma nação tão feliz com essa palavra. Tão impactada com essa palavra. Sabe por quê? Porque um dia, um camarada chamado Jean Ramírez foi trabalhar na casa do pastor Bud. Foi ser jardineiro. O que parecia uma posição tão desonrosa para alguns. E ele ficou lá, perto da unção, perto da unção. E um dia Deus diz assim, olha, a quem enviarei? E ele acendeu no coração dele ir para o Chile, porque ele é filho de chileno. Ele é brasileiro, mas filho de chileno. E ele foi para o Chile. E quando ele chegou no Chile, na casa de uma tia distante dele, ele encontra uma prima, Marcela. E quando ele encontra aquela prima que eles nem se conheciam, ela diz, eu vi você. E Deus me falou para seguir você. E olha como as coisas acontecem. Fernando, eu sou um homem simples, ele também. Está vendo como tem horas que o nosso título não serve para nada? Ah, mas se eu fosse formado, mas se eu tivesse terminado o primeiro grau, se eu tivesse terminado o segundo grau, amado, você não precisa de nada disso.
Ah, é assim. Só posso fazer alguma coisa quando eu terminar o rema. Não, amados, antes de ter rema, já temos o Senhor na nossa vida e essa palavra. Agora, o rema é um período de treinamento que é importante. Não é que você só pode fazer alguma coisa, porque eu já ouvi, só posso trabalhar. Não, amados, não é isso não. Mas é porque estar bem preparado vai nos ajudar. Porque um dia, pastor Jean chegou lá no Chile. E ele estava bem preparado. Ele tinha feito rema. Ele estava perto da unção. E ele tinha uma boa palavra. Porque eu ouvi uma pessoa que eu julgava assim, meu Deus, esse camarada sabe tanto. E ele disse o seguinte, que saiu sem preparação. Abriu uma igreja, porque ele disse, poxa, eu posso abrir uma igreja. E ele disse que depois do primeiro ano, ele se jogou na cama dele e começou a chorar. E disse, Senhor, o que eu vou dar para esse povo? Acabou tudo o que eu tinha. Eu não tenho mais nada. Por quê? Porque não tinha se preparado. Foi e acabou no limite dele. Secou a fonte. Mas quando temos a ferramenta correta, como o rema é, que abre o nosso entendimento, faz com que sejamos mais eficazes na leitura da palavra, e faz com que a gente seja mais produtivo. Eu tenho certeza que você que já fez, você percebeu isso, quando você lê, você entende mais. E isso acontece, multiplica o seu bom depósito. E você se torna como que a Bíblia diz. Olha, jorrando. Um rio que jorra para a vida eterna. Sempre tem o que você falar. Sempre flui palavras da sua boca. Sempre flui unção. O que é que está nos impedindo de fazer a vontade de Deus? Amados, decida. Eu sei que aqui tem pessoas que Deus já deu a direção. Se você já tem a direção específica, então faça. Porque quando temos a direção, fazemos, não paramos para orar, não. Deus disse para a gente vir para o Gama. E a diferença, Ele nos mostrou o tempo. Porque quando Deus te mostra algo, você precisa conhecer o tempo. E Deus nos mostrou o tempo. Ele disse, vocês vão abrir uma igreja. Em julho. Era dezembro. E ele disse, julho do próximo ano, vocês vão abrir uma igreja. E em dezembro vocês vão se mudar dela. E assim como o Senhor falou, aconteceu. E o que a gente fez? Então a gente começou a olhar. A gente não sabia onde era. Então a gente começou a rodar Brasília. E no nosso coração natural tinha uma inclinação. E a gente começou a ir. E a gente começou a ir. A gente ficou indo uma vez, duas vezes. A gente sempre. A gente começou a sonhar com aquilo. A gente começou a ver uma igreja e ninguém sabia de nada. E daqui a pouco Deus começou a falar com as pessoas. Eu estou vendo vocês abrindo uma igreja. Eu estou vendo vocês abrindo uma igreja. E eu não esperei que o meu líder dissesse algo. Até queríamos e no começo ficamos esperando. Mas como Deus já tinha dado algo específico, então Adriano chegou para o pastor Joselito e disse, olha, tem algo no meu coração. Às vezes é importante você expor o que está dentro de você para o homem de Deus. Porque alguém mais maduro vai te ajudar, vai julgar com você. Vai te dar uma orientação. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Então ele expôs aquilo. E não era o que o pastor Joselito pensava para a gente. Mas quando ele falou com ele, ele disse, olha, temor chegou no meu coração. E eu vou deixar vocês irem. E a gente disse, olha, não precisa nos dar nada. Só diz que a gente pode ir. Porque às vezes, quando Deus fala com a gente quer que o líder faça tudo. Olha, Deus falou comigo que eu vou para os Estados Unidos. Pague minha passagem. Pague a hospedagem. Não foi com você que Deus falou? Algo que o pastor Bud sempre fala, irmão, se Deus falou com você para você abrir uma igreja, vá cobrar dele. Vá crer, não venha me pedir nada não.
E como é bom isso, amados. Porque torna pessoas independentes, crentes de verdade. Porque sabe que se você alugar um apartamento para o seu filho, mobiliar esse apartamento, quando chegar o tempo dele morar sozinho, ele não vai ter responsabilidade. Todo mês ele vai te ligar, pai, olha, está na hora de pagar o aluguel, pai, está na hora de comprar as coisas aqui para casa. E ele vai viver uma vida regalada, só na festa, só se divertindo. Mas se você disser para ele, você quer morar sozinho? Você ganha quanto? R$600? Vai, lindo. Ele vai voltar e dizer, eu preciso de um fiador. Então, arrume um. Ele vai pensar 2 vezes antes de sair de casa. Não vai querer sair de casa tão rápido assim, não. Quando a primeira conta de luz vencer. Então é importante decidirmos. Olha, a Bíblia diz que precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E esperar. E batalhar naquilo que Deus falou. Deus disse para mim qual era a vontade dele. Ele disse, promova o ministério do seu marido. Então eu disse, está certo, pai. Então eu vou correr atrás disso. Eu não vou correr atrás dos meus interesses. Eu vou correr atrás disso. De fazer a vontade do Senhor para a minha vida. Essa confusão, às vezes, traz sofrimento. Amados, eu falo para algumas mulheres. Tem algumas mulheres que impedem o ministério do marido. Porque elas falam, mas eu não tenho chamado para pregar. Então não pregue, amada. Simples assim. Se você não tem o chamado para pregar, não pregue. Agora, seja uma mulher de Deus. Porque se você só for crente, e você só cuidar dos seus filhos, e cuidar da sua casa, você vai estar cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. E você vai receber galardão, tal qual o seu marido que está pregando, salvando, curando multidões. Porque é pela obediência que vamos ser recompensados. Obediência ao chamado de Deus para as nossas vidas. Se entendêssemos isso, pararíamos de correr tanto atrás da nossa própria glória e a gente ia correr só atrás da vontade de Deus. Eu conheço uma amada, olha, ela sofria porque ela achava que ela precisava trabalhar fora, porque senão o marido dela não ia valorizar. Mas lá dentro ela sabia que Deus não queria isso para ela. Queria que ela fosse uma boa dona de casa e cuidasse dos filhos. E eu dizia, amada, cuide dos seus filhos, amanhã eles vão crescer. Você pode fazer tudo sendo uma boa dona de casa. Isso é uma bênção. Aí eu brinco com meu marido, eu falo, não, minha parte eu já fiz para ser sustentada. Eu nasci bonita, me sustente você. Amada, você casou e é responsabilidade do seu marido cuidar de você. Deixe ele cuidar de você. Simples assim. É prejuízo a gente tentar fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Eu falo para o meu marido, aí ele ficou com a pior parte, Deus vai cobrar dele, porque ele é o sacerdote. E às vezes eu me calo, porque é muito sério o que eu vou falar, porque eu não posso influenciar a vida dele. Eu fui chamada para ajudar, e às vezes muita ajuda quem não atrapalha. Porque uma palavra, amados, eu conheço mulheres manipuladoras. Tão boazinhas. Ela quase nem fala. Tudo bom, querido? Mas quando chega em casa, domina os maridos. Aí é bucha. Com aquele jeitinho. Amor, você vai fazer isso? Não acredito. Como diz o ditado, todo homem banana tem uma mulher abacaxi. José não entende o nosso ditado. Coisa de brasileiro, José, coisa de brasileiro.
É muito sério. Mulheres, não manipulem os vossos maridos. Promovam. Incentiva. Querido, olha, eu dou graças a Deus porque você supre as nossas necessidades. Você é um instrumento de Deus nas nossas vidas. Valorize. Porque eu sei, amados. Eu entendi o que Deus estava falando. Ele não queria que, quero que a Fernanda saia por aí pregando, salvando. Ele queria que eu apoiasse o meu marido. E dissesse para ele, vai, estou contigo, não abra. Vai dar certo. Vai chover canivete, o sangue vai dar na canela, mas vamos lá. E quando o peso estava sobre ele, eu o ajudava. Dizendo, olha, vai dar certo, eu acredito em você. Às vezes a gente só precisa ouvir isso. Eu acredito em você. Às vezes o marido prega e a mulher é a primeira a acabar com o coitado quando ele desce. Porque tem dias que a gente prega e a gente pensa, meu Deus, essa é a pior pregação da minha vida. Nunca mais eu vou pregar. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Seja paciente. E aí, a esposa está sentada ali do lado dela e diz, meu Deus, que pregação horrível. Como é que tu prega um negócio desse, hein? Irmã, pelo menos tu torce. Pelo menos você dá glória a Deus e aleluia. Pelo menos você. Ai, teu marido de repente canta, um bicho vai desafinado. E você diz, amor, olha, você é tão bom. Já pensou em pregar, amor? Já pensou em trabalhar na diaconia? De repente o Hernani aceita você na diaconia. Já pensou, irmã? Meu bem. Você gosta da minha voz? Gosto, querida. Assim, só lá em casa, você cantando para mim. Linda voz. Aleluia. Fazer igual o Gabriel. Viu a meia do pai e ele acha estranho usar a meia branca. Aí ele diz, pai, se você for com essa meia, finge que não me conhece. Às vezes as esposas falam assim. Ele é muito sincero. Que puxa. Finge que não me conhece. Olha que bênção, né? Será? Puxou a quem, né? Aleluia. Cumpra a vontade de Deus para a sua vida, custe o que custar. Se você tiver que deixar coisas, deixe. Amados, olha, meu marido ficou um tempo, ele saiu do emprego, o que já pareceu uma loucura para as pessoas. Ele era concursado e a gente está numa cidade onde as pessoas estão se matando para passar num concurso público. Ele era concursado e ele pediu demissão. Ele estava num cargo elevadíssimo e tinha, olha, possibilidade de crescer, como Adriano tinha possibilidade de crescer. E ele pediu demissão e a gente começou a seguir as direções de Deus. E a pressão começou a bater na minha vida, porque as coisas começaram a faltar. As contas começaram a vencer. E agora a gente tinha aluguel atrasado, a gente tinha contas para pagar. Tinha a escola da criança, a Amanda, a escola pequenininha, eu via a dona da escola toda hora. Que bênção. Devendo a escola. E as pessoas ficavam dizendo, por que você não fala para ele fazer um concurso? Ele não vai arrumar um emprego, não? Mas sabe, amados, eu não me associei com Satanás, não. O que eu fiz? Cheguei na escola e disse para a dona, disse, olha, amada, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho duas opções. Tirar a minha filha daqui e não lhe pagar, ou te pagar só no futuro. Ou você aguentar a prova junto comigo e quando o recurso chegar, eu vou lhe pagar. O que você me diz? Ela diz, não, deixe a Amanda estudando. Pronto. E aí a gente foi para casa. A giripoca piando para o nosso lado.
E eu vi dias onde eu cheguei na igreja e o bolo custava R$1 e eu não tinha. E a minha filha disse, mãe, compra um bolo. E eu pensei, meu Deus, que obra demoníaca é essa? Eu não tenho R$1. Mas eu não cheguei em casa e descarreguei sobre o meu marido e disse para ele, por que você não vai arrumar um emprego? Você não vai fazer nada, não? E eu disse, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Confia no Senhor, amados. Porque se perseverarmos, alcançaremos. A gente aprendeu a viver com pouco. E pense, meu amado, sempre crie para a prosperidade. Sempre crie em coisas grandes, mas é como eu disse, eu não confundo prosperidade com futilidade. Não saio por aí comprando coisas caras porque tem marca e nome de alguém. Eu não preciso do nome de ninguém. Eu já tenho o nome de Jesus na minha vida. Não compro nada porque tem o nome de alguém. Não compro. Não compro nada por preços. Sei comprar coisas caras. E sei comprar coisas muito baratas. E me visto e ninguém nem sabe a diferença da roupa que custou R$10 ou da roupa que custou R$300. Ninguém sabe a diferença. Isso é prosperidade porque está aqui dentro. Quando eu não tinha R$1, prosperidade estava aqui dentro. Quando eu tinha aluguel atrasado, prosperidade estava aqui dentro. E a gente declarava coisas a respeito do chamado. E a gente dizia que um dia a gente ia para a rádio. A gente dizia que um dia a gente ia para a TV. Ei, segunda-feira vai começar. Um dia vindo para o Gama, sem dinheiro, uma dificuldade em um dia, onde, como diz o meu pastor Joselito, uma pressão de torar. Uma pressão. As coisas. Agora eu já não precisava crer mais só para o aluguel da minha casa. Agora eu tinha que crer para o aluguel da igreja também. Olha que bênção, que promoção. Agora eu não precisava crer só para a luz da minha casa. Tinha que crer para a luz da igreja também. E agora eu tenho a igreja, o rema, a minha casa. Oh, aleluia. Eu preciso crer para eu ficar bem. E preciso crer para você ficar bem. Olha que bênção. Isso é aumento de Deus na nossa vida. E eu estava vindo e o Senhor falou comigo, Fernanda, só eu e Ele. Você pode esperar eu cumprir as minhas promessas na sua vida? E eu nem podia dizer, pai, eu posso. Porque estava uma pressão muito forte. Mas eu disse, pai, eu desejo esperar. E eu tenho esperado. E esses dias, a gente vendo a grande oposição em relação ao rema, veio o pensamento. E foi tão engraçado que tinha vindo o pensamento para o pastor também, mas a gente não tinha se falado. Veio o pensamento, meu Deus. Todo mundo vai se dobrar às prisões dos líderes? Todo mundo vai se dobrar à religiosidade e vai deixar a sua palavra? E o Senhor me respondeu, não. Você está achando que é só você que não se dobrou a Baal? Não. Tem muita gente. Você não está só, não. E eu achando que estava só. E ele disse, não, tem muita gente que não se dobrou, não. E aí eu disse isso para o pastor. Eu falei, olha, amor, deixa eu te dizer algo que Deus falou comigo. Você não está só, não. Não vamos ficar na caverna achando que a gente está sozinho, não, amados. Vamos para a rádio. Vamos pregar a palavra da fé. Vamos levar essa mensagem que mudou a nossa vida. E amanhã é a sua vez.
Você foi chamado para ser um feitor da história dessa nação. Você foi chamado para ser um feitor da história dessa nação. Você foi chamado para ser um feitor da história dessa nação. E sabe, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, olha, eu vou ser professor do Rema, eu vou ser professor do Rema. E eu quero dar uma dica para você. Ano que vem vai ter escola de missões, de ministros aqui em Brasília. E se você tem esse plano de se tornar um professor e você já terminou, eu quero dizer, você precisa fazer escola de ministros. E eu tenho comigo uma lista de 130 livros que você precisa ler para começar a brincadeira. Então tem um preço a ser pago. Quer? Tá aí. Esse é o caminho. Se amanhã você não se tornar, a culpa não é nossa. Foi dado o checklist. A Bíblia diz que o obreiro precisa se apresentar aprovado, manejando bem a palavra. Por quê? Porque vamos falar a mesma coisa, vamos pensar a mesma coisa. Amém, queridos? Amanhã não haverá aula em nenhum Rema Brasil. Sábado, o evento com a Irene foi cancelado. Todos os eventos de sábados foram cancelados. E domingo, pela manhã, vai ter uma homenagem ao pastor Bud, lá em Campina Grande, na sede. Você pode assistir, vai ser ao vivo, transmitido pelo site do Verbo. Então, se você estiver disponível, assista na sua casa. E ore, amados. É um tempo que precisamos orar. Precisamos orar e precisamos vigiar. Olhe ao seu redor e veja situações onde você tem sido parado. Identifique Satanás nessas situações, amados. Como eu falei, se teu filho está ficando doente direto, e aí você não está vindo para a igreja, diga, pois agora, Satanás, você não vai me parar não. Dê um paracetamol a ele e traga para a igreja. Não estou dizendo que é para você negligenciar seu filho. Eu estou dizendo que não é para você ceder para as ofensas de Satanás. Porque precisamos ser muito firmes e ensinar desde criança assim. Olha, esses dias, a nossa cachorrinha pequenininha estava lá, triste, desanimada. E eu chamei a Amanda e eu disse, olha, Amanda, a palavra de Deus diz que nós temos uma aliança. E dentro dessa aliança, até os nossos animais têm que ser saudáveis. Então, vá lá e impõe as mãos sobre essa cachorra. Ore por ela. Determine cura na vida dela. Pronto. Ela foi lá e orou. Quando foi à noite, ela vomitou. Ela tinha comido um brinquedo do Gabriel. Aleluia. E eu acho que esse negócio ficou meio que parado. Mas sarou. Por quê? Porque funciona, amados. Ah, mas todo cachorro fica doente. Não, querido, na sua casa não. Toda lâmpada queima. Não, na sua casa não. Lá em casa é o seguinte, se uma lâmpada queimou, eu já fico de olho. Peraí, quanto tempo que eu botei essa lâmpada? Não, essa lâmpada tem que durar. O seu gás tem que durar. Eu cheguei naquela casa e a luz era muito alta e a água era muito alta. Mas é assim mesmo. Eu falei, não, isso não está certo não. E graças a Deus, o Senhor, quando a gente ora, Ele responde. Porque, olha, Hélio foi lá em casa e a sabedoria de Deus sobre a vida dele, ele descobriu por que a nossa energia era alta. E ele ajustou o negócio e parou. E eu dizia, essa água está alta, tem que ter um vazamento, não tem lógica. Falei, Senhor, você precisa me mostrar onde está. E um dia, andando pelo quintal, eu descobri um vazamento. Amados, você não pode ter perdas e nem prejuízo. Porque na aliança que você está em Deus, diz que você é guardado e que você vai ser aumentado. Se todo dia o seu carro quebra, mete a mão nesse carro e diz, parou. Até aqui, Satanás. Para a gente não ter demônios do coqueiro por aí, né? Da palmeira, como diz a irmã. Então é necessário exercermos a nossa fé nas pequenas coisas.
Quando eu vou ao supermercado, eu oro por aquilo que eu estou comprando. Pai, te dou graça, essas coisas vão ser multiplicadas. E aí eu não aceito desperdício. Porque não adianta eu orar e fazer um monte de comida e jogar fora. Então, orando e vigiando. Orando e vigiando. Se você deixa a sua luz acesa a noite toda, aí a energia vem alta, aí não é o diabo, aí é a sua luz que está acesa a noite toda. Orando e vigiando. Mas você foi chamado para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então avance, amado.